Oi, pessoal, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas vocês estão vendo essa gravação. Como a gente acabou não tendo aula hoje, eu vou pelo menos deixar uma tarefa para quem passar aqui pelo Skype, né, pelo chat, para que vocês possam treinar até que a gente volte a se encontrar. Então vamos lá. Na aula passada, a gente fez algumas coisas bem bacanas, pegando os modelos prontos do Google Planilhas, por exemplo, né? Então a gente fez alguns exercícios, tá aqui em tela um dos resultados. Deixa eu mostrar aqui para vocês como enxergar as fórmulas que foram inseridas na planilha primeiro. No menu Fórmulas tem uma opção para isso, tem um botãozinho de mostrar fórmulas. Então, por exemplo, aqui nesse resultado da tarefa feita pela Priscila, né, a gente tinha ali uma planilha de notas, né, de supostos alunos, em que a gente tinha uma contagem nas últimas três colunas, S, T e U, da quantidade de registros de atrasos, faltas justificadas e faltas, né? Bom, vamos dar sequência a esse uso de funções de contagem com um exercício que eu tinha preparado para a aula de hoje, que é mais ou menos esse aqui, ó. Então aqui a gente está simulando um conjunto de resultados de pacientes, sei lá, talvez um conjunto de resultados de exames de pacientes e a contagem de cada um dos resultados possíveis, incluindo quem não fez ainda o exame, né? Então, só para ter uma noção, vou mostrar as fórmulas que estão inseridas aqui nessa planilha, pelo botão mostrar fórmulas. Então, a gente tem ali contagem se um parâmetro for preenchido, né? Vou apertar o F2 para mostrar o que está nessa forma, né? Então tem ali o conjunto, primeiro é o conjunto de informações que precisam ser contadas e o parâmetro está na célula D2, ou seja, para contar todo mundo que estiver ali no intervalo da célula C3 até a C14, em que apareça o que está ali na célula D2, ou seja, nessa coluna em azul vai contar todas as ocorrências do valor X que estão inseridas ali na célula D2 como parâmetro. Tá? Aqui na célula E1 também tem uma contagem, né? Provavelmente a contagem das ocorrências de Y. Vamos apertar o F2 para ver o que tem ali. Então é isso mesmo. Ó. Então, no intervalo de C3 a C14, ele vai contar todas as ocorrências do parâmetro que foi inserido na célula E1, perdão, na célula E2, que é Y. Tá? E por fim, aqui no vizinho, na célula F1, tem uma função diferente. A gente estava usando a função conte.si, que faz contagem se um dado parâmetro for preenchido. Aqui a gente está usando agora a função contar ponto vazio. Ela não tem parâmetro, ela conta num dado intervalo todas as ocorrências em que valores não foram inseridos, ou seja, ela conta as células em branco. Tá? Vocês estão vendo ali que a linha 2, na verdade, é a linha de títulos. Vamos colocar em negrito aqui. Perdão. Não tem tecla de atalho para negrito no Excel Web, esqueci. Pronto. A gente ligou filtros, né, para esses títulos de colunas. A gente percebe isso pelos botões de filtragem ali, os quadradinhos que aparecem no canto direito da célula com a setinha apontando para baixo. Né? E tem também uma fórmula ali na célula H1, que não é uma função, não é uma função específica, lembrando que funções são fórmulas em que o argumento que vem depois do igual, né, já é dado pelo Excel. Então, isso aqui não é uma função, é uma fórmula. Depois do igual, a gente inseriu algumas informações. Lembrando que o que está entre aspas é texto. Então, o que tem ali é um texto. Eu estou dizendo para que nessa célula seja escrito o texto dos, e aí, na sequência, depois do e comercial, ele insere o resultado da célula
B1. Então, olha lá, ó, apertando F2 para destacar o que entra em cada parte dessa fórmula. Então, no começo tem um texto ali, ó, DOS espaço, e na sequência ele preenche com a informação que aparece na célula B1, né? Dos tais pacientes, né? Na sequência tem outro texto, a gente vai linkando as ocorrências na fórmula com aquele E comercial, tá? Então, primeiro tem um texto, aí tem o resultado de uma célula, aí tem um outro texto, os textos estão sempre entre aspas, né? Aí tem um outro texto. Na verdade, não precisava daquele comercial ali, depois a gente vai corrigir isso. Aí tem a ocorrência da célula D1, depois outro texto, e a ocorrência da célula E1. Tá? Então, o resultado dessa fórmula, vamos ligar aqui o botão mostrar fórmulas, é esse. Ó. Ele me diz quantos, do total de pacientes, quantos a gente teve com resultado com X e quantos a gente teve com resultado com Y. Tá? É isso que ele faz. Ó. Dos tais pacientes, tivemos, ó, eu posso tirar esse IA comercial aqui, porque são textos só, não vai fazer diferença. Ó, tá? Dos tais pacientes, tivemos tantos com X e tantos com Y. Ok? Bom, como é que a gente faz isso? Eu preciso que vocês tentem montar essa tabelinha. Né? Tentem aplicar essas fórmulas, essas funções. Essa fórmula e essas funções. Né? Então, para isso, vamos criar uma pasta de trabalho para a tarefa. O link depois eu vou compartilhar lá no Skype, como a gente sempre faz. Então, como de praxe, né? Pasta de trabalho criada, eu vou renomear a pasta de trabalho. Pasta de trabalho. Calma. Pasta de trabalho para pseudo aula 4, ou seja, tarefa. Da turma 02. Pronto. Pasta criada. Lembrando que assim que acessarem essa pasta de trabalho pelo link, eu vou pegar o link aqui no compartilhamento. O botão de compartilhar, tá? Pronto. Já copiei o link para a área de transferência. Daqui a pouquinho, assim que terminar a gravação, eu colo lá no chat do Skype. Lembrando, assim que acessarem a pasta de trabalho pelo link, a gente faz os procedimentos de sempre, né? Então, vocês vêm aqui na planilha 1, colocam o nome de vocês na coluna A, que é a coluna dos participantes, para ficar registrado quem é que compareceu. Já ia apertar o Ctrl N de novo. Ctrl N abre uma nova janela do navegador. Eu tenho que me acostumar ainda de que não há tecla de atalho para negrito no Excel Web. Ok? Então, quem vier, vem e coloca o nome aqui. Na planilha 1, na coluna participantes. Fiquem à vontade para fazer isso quando quiserem e quando puderem, tá? E vou criar uma nova planilha aqui, que é a planilha de exemplo para a tarefa. Tá? Depois eu vou inserir o vídeo aqui nessa planilha também. Acabei de instalar uma ferramenta para me ajudar nessa tarefa de inserção de vídeo no Excel. Então, o que é para fazer? Né? Então, tem uma pasta de trabalho aqui em branco, onde a gente vai colocar a tarefa. Deixa eu separar essa aba, colocar ela aqui à direita da tela. E eu vou ajustar a janela com
a planilha que eu quero que vocês construam aqui à esquerda. Então vamos usar o modelo. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês criem ali a mesma quantidade de colunas, né? Então, eu vou copiar, né? Vocês vão ter que digitar. Eu vou colocar aqui as colunas paciente, resultados X e Y. Vou aproveitar para formatar a largura da coluna pedindo um ajuste automático. Pronto, né? Vamos ali e criar um parâmetro que possa ser automaticamente preenchido por sequência, né? Então eu vou chamar de paciente 1, 0, 1 melhor, na verdade. A gente já viu qual é o problema de construir uma sequência numérica com 1 sem o 0 no começo, né? Ixi, forcei a mão, tá? Vamos lá trabalhar com uma sequência de 12 pacientes. Eu vou arrastar essa informação pedindo um auto-preenchimento, né? Quando a gente arrasta uma informação que possa ser sequenciado pela alça de arraste, aquele pontinho no canto inferior direito da célula ali, o Excel consegue preencher as próximas células com a informação numérica numa sequência que é a sequência que ele acha que você precisa. Então vamos colocar ali 12 pacientes. Vou copiar e colar os resultados. Vocês digitam, por favor. Eu vou deixar no fim das contas só a figura dessa planilha aqui. Vocês vão ter que reconstruir lá à mão. Tá? Então, já temos aqui a quantidade de pacientes, os resultados. Na linha de cima eu quero os totais. E agora a contagem, né? O que é para aparecer aqui primeiro? Quantos pacientes? Então, a função que ele está usando ali para contar o número de pacientes é a função conte.valores. Ela faz a contagem de todas as células em que tem alguma coisa inserida, tá? Não confundir ali informação valor com valor numérico. É qualquer informação que seja numa célula, tá? Então, toda fórmula começa com igual, dito igual, vamos lá. Conte, ponto, valores. Então o Excel já me sugere pela caixa, pela janelinha que se abre ali logo abaixo da célula, ele já sugere as funções mais parecidas com o que eu estou digitando. Então eu vou ali pegar conte.valores. Eu não vou nem precisar terminar de digitar, é só apertar o Tab. Ele já termina de digitar a função para mim, abre o parênteses para que eu possa inserir ali os parâmetros. Tá? Aqui embaixo estão vendo de azul que tem um link para a função. Se precisar ou tiver vontade de ver mais informações sobre a função, é só clicar nesse link. Ele abre uma janela, ele abre uma nova aba com informações de ajuda sobre a função, explicando passo a passo. Não abriu. Vamos de novo. Clicou, aqui a janela. Uma janela com informações de ajuda sobre a função. Então, se quiser saber mais sobre qualquer função, quando você digitar e chegar no parênteses, ele te dá um link para a função, né? Onde você pode ter mais informações ali sobre a função. É para contar os valores, então, na verdade, ele diz ali que eu tenho que colocar uma sequência de valores. Eu não vou colocar uma sequência de valores, eu vou colocar o intervalo que eu quero que ele conte, que é aqui da célula B2 até a célula B14. Então, vou só selecionar o intervalo. Posso digitar isso também. Eu fecho parênteses ou já dou Enter, porque eu sei que todos os parâmetros da função foram inseridos. Né? Então, se eu der Enter agora, ele vai aceitar a fórmula fechando a função para mim. Mas não vamos arriscar. Coloco parênteses.
Dou Enter, está ali a contagem de pacientes. Tem um erro, vocês estão vendo que tem um erro de contagem ali, está contando, está colocando aqui 13 valores contados, na planilha original a gente só tinha 11. Por quê? Porque, na verdade, eu ajustei errado o intervalo. Eu preciso, na verdade, da célula B3 à célula B14. Pronto, corrigido. Tá? Então, se a gente apagar aqui qualquer um desses valores, é possível verificar que ele está realmente fazendo a contagem do que está naquele intervalo ali. Tá? Bom, agora vamos contar os resultados de x e y para cada um dos pacientes. Né? Vamos ver que função foi usada. Foi usada ali a função conte.si. Então, vamos lá. Igual conte.si. Entre parênteses. Ah lá, já vou dar o link para a função. Se eu quiser saber mais sobre ela, é só clicar. Está aqui a janelinha com informações sobre a função. Nesse caso tem até um vídeo, né? De como usar a função. Pena que a função está sendo mostrada ali no original, em inglês, né? Vamos lá. Conte.si, qual é o intervalo de contagem, onde os valores da contagem estão. Está aqui o intervalo, C3 a C14, ponto e vírgula, e ele já me indica ali na função que eu preciso definir qual é o critério de contagem. Então é para contar o quê? Eu quero que ele conte todos os x. Eu posso colocar o x aqui na própria fórmula, lembrando que a gente viu na aula passada que se o seu parâmetro é um texto, e x a letra x ela tem característica textual, então teria que ser colocada entre parênteses na função. Tá? Se eu quiser qual é o parâmetro, eu coloquei na função, é x, é para contar todos os x, ele está fazendo isso. Tá? Na verdade, a gente já tem ali o parâmetro na célula D2. Então, ao invés de colocar direto na fórmula, eu vou colocar o endereço de onde está o parâmetro. Isso de colocar o parâmetro na fórmula em um dado lugar da planilha é interessante porque eu posso mudar o valor ali na célula que foi inserida e não preciso mexer na fórmula, tá? Porque a fórmula está pegando ali como um parâmetro uma informação que foi colocada numa célula específica, no caso a célula D2. Ok? Bom, agora, na sequência, a ideia é fazer contagem dos resultados Y dos exames, né? Eu posso só arrastar a fórmula e fazer os ajustes. Por que está dando 0? Porque ele mudou o intervalo. Ó. Se eu aperto F2, como eu arrastei, a ideia do arraste para o Excel é sempre fazer o preenchimento sequencial. Então ele ajustou as informações da fórmula anterior para a coluna ao lado. Não é o que a gente queria, mas é só arrastar o intervalo selecionado de volta aqui para a coluna C. Ou fazer o ajuste manual. Ok? E aqui na última coluna, eu quero a contagem dos valores vazios, né? Que é o que a gente fez aqui na planilha ao lado. Então, vou usar a função contar vazio. Contar ponto vazio. Para que eu abrir o parênteses, ele já vai me dar o formato da função ali embaixo e o link para ela. Viram? Então, se eu clico aqui, eu tenho informações sobre a função, qual é o formato, comentários e exemplos de aplicação. Isso é bacana porque a gente pode ir aprendendo sobre o Excel, suas propriedades e funções, sozinho. Tá? Então eu só preciso definir um intervalo de contagem, que é o intervalo que a gente tem usado desde o começo do exercício. Tá? Fecha com parênteses ou dá Enter, já que todos os parâmetros da função foram preenchidos. Eu vou só dar Enter e ele está contando. Então, para testar, vou apagar um outro valor aqui. Ó. Realmente está contando os valores vazios. Ok? Tá? Para brincar um pouco mais, a gente vai usar aqui uma formatação condicional
que é essa opção que aparece aqui na faixa de opções, né? Por exemplo, eu quero que todos os resultados com X tenham uma coisa, os resultados com Y tenham outra. Então, eu vou pedir ali uma função, vou criar uma regra para formatação condicional. Vou dizer para o Excel qual é a regra pela qual eu quero que aquele intervalo que está selecionado seja formatada. Então, aqui eu vou usar uma regra de realce. Eu quero que ele realce todas as células que tenham um valor igual a X. E aí aqui eu escolho o tipo de preenchimento. Tem algumas opções já, tá? Então, digamos que vermelho claro para o preenchimento e texto vermelho escuro. Ainda pergunta se eu quero gerenciar as regras agora. Talvez mais tarde. Então, viram? Toda vez que acontece um X ali, eu tenho ali uma regra de que para aquele intervalo, cada ocorrência de X tem que provocar uma formatação daquela célula. O fundo tem que ficar vermelho e a letra de cor X, de cor vermelho escuro. Então, por exemplo, viram? E agora eu vou criar uma outra regra para o Y. Uma regra de realce, para que todas as ocorrências do Y sejam preenchidas com algum parâmetro. Talvez verde. Só dá OK. Tá legal? Bom, eu vou fazer um recorte desse resultado para que vocês, após assistirem ao vídeo, produzam esse resultado como planilha. Tá? Vou colar aqui para vocês. Então esse fica sendo o gabarito. Tá? Eu vou apagar essas colunas aqui, excluir essas colunas e vou deixar esse gabarito aqui para vocês. Tá legal? Então, por hoje é essa a tarefa e tentem fazer cada um na sua própria planilha, tá? Lembrando que é só pedir para duplicar a planilha, colocar seu nome. De modo que evitem apagar a minha planilha. Tá legal? Ok? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, podem colocar lá no chat do Skype e depois eu, quando puder, tento responder. Tá? Valeu!